Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quando você vai nos ver ou ouvir, então fica a nossa saudação. Nós somos do Pode Avisar, um podcast voltado ao mundo dos negócios, ao mundo dos imóveis, sempre trazendo gente de alta relevância, com muita informação, novidade, oportunidades e tendências. Eu sou Dimitri Brito e aqui ao meu lado temos o Jefferson Germano. Olá, tudo bem? E hoje a gente tem a honra de receber num podcast do Pode Avisar Marcos Vieira Lima, que é presidente da MVL, incorporadora. Marcos, conta um pouco pra gente dessa história de mais de 30 anos. Prazer estar aqui com vocês, né, nesse bate-papo descontraído. Eu formei em economia e meu pai fundou a empresa a MVL Engenharia, que tinha um sócio que chamava Marcos, e eu, por coincidência também, a empresa era Marcos, que era o sócio, o Vieira Lima, que era meu pai, e eu fui para a empresa. Aí logo que me formei, ainda trabalhei um ano no Banco Volkswagen, e quando decidi que queria seguir a carreira empresarial, fui para a empresa. O sócio, por coincidência, tinha saído, então ficou MVL Marcos Vieira Lima. Casou com o seu nome completo. Casou com o nome, parece até que foi feito para mim, né? E a gente tá na empresa desde 1998 e começamos ali com obra pública, né, para a Prefeitura Municipal de Salvador. Trabalhamos alguns anos para o mercado de obra pública, quando a gente entendeu que a vocação da empresa, principalmente porque eu quem estava à frente, o futuro estaria comigo, e por eu não ser engenheiro, era muito mais lógico que eu voltasse para o mercado da incorporação, onde eu poderia contribuir muito mais. E aí chamei meu pai e fiz a proposta, vamos começar, vamos testar, vamos fazer um village. E aí fizemos um village na Praia do Flamengo de 6 unidades. A coisa foi boa, fizemos depois, logo em seguida, um segundo village, aí já com 9 unidades. Isso lá nos anos 2000, mano? 99 e 2000. Aí, depois desse village, fizemos um prédio de 24 apartamentos na Pituba, na rua Sotero Monteiro. Pituba Azul foi o primeiro prédio da MVL. No ano seguinte, já um de 32 apartamentos, depois um de 30 apartamentos de 4 quartos. E aí vieram as parcerias, onde a gente fez alguns empreendimentos com a Dona Incorporação, com a W Barreto também. E aí com a W Barreto fizemos algumas coisas comerciais, até chegar no lançamento o Shopping Estrada do Coco, Camaçari, Comercial Liberdade. E quando chegou no Seven, que foi o primeiro grande sucesso nosso de venda, que foi um projeto de Sidney Quintela, aí já mudando o conceito, né? Aquele projeto mais arrojado, com a fachada com bastante vidro, com movimento, com um material imitando ali um tijolinho. E esse empreendimento ele foi comercializado 100% em 72 horas. Maravilha. E aí vieram outros, Quinta Avenida, Ondina Residência. Quando chegamos de novo em outro ícone, que é o Máximo Clube Residência. Foi quando chegou ali em 2005 que começaram a vir as empresas para o mercado de Salvador, as empresas do Sul, né, com capital aberto, muitas, e trazendo para cá o Condomínio Clube. A gente entendeu que a gente precisava se unir a outras empresas para buscar um terreno que a gente pudesse fazer também um Condomínio Clube. E aí nos unimos com a Concreta e com a Peli e lançamos o Máximo Clube Residência no Cabula, que foi um sucesso de vendas. Era um stand de vendas com 2 decorados. Fizemos como se manda o figurino. Naquela época é o que se estava fazendo com empresas, né, com as empresas nacionais, e a gente fez no mesmo padrão. Tanto que no lançamento parecia que a gente estava dando apartamentos. Engarrafou a Silveira Martins, né? O CEO de empresa da maior incorporadora
do país esteve no nosso stand para entender o que é que estava acontecendo. Né? Como é que empresas locais estavam tendo esse sucesso e essa velocidade de venda em um empreendimento que tinha 456 apartamentos. Extremamente inovador. Né? Porque apesar dos entrantes, eles não tinham ainda um produto finalizado. Né? Exato. E vocês saíram já com uma coisa, um conceito todo novo, mas em um bairro que talvez eles não tivessem percebido, né, a demanda. Logo em seguida veio o Horto Bela Vista, né? Então a gente e aí o que é que o grande, naquele momento onde material estava escasso, né, pela alta demanda, a mão de obra também escassa, todas as grandes obras de Salvador tiveram um atraso de 1, 2 ou 3 anos. Esse empreendimento Máximo Clube Residência, com as empresas baianas, Concreta, MVL e Peli, né, que dedicaram seu conhecimento local, a sua mão de obra, e focaram neste empreendimento, foi o único empreendimento de grande porte naquele momento entregue no prazo. Todos os projetistas baianos, né, as empresas baianas, projetistas baianos, empresa de venda baiana, empresa de marketing baiana, e aí demos um show. Mostrou como é que o baiano sabe fazer as coisas. Mostramos como é que o baiano sabe fazer. E interessante, também logo depois veio aquele momento dos distratos, né? As grandes empresas sofrendo um alto índice de distrato, e nós não passamos por isso, porque a gente teve um critério muito grande na avaliação dos adquirentes. E aí contou com a minha experiência, que tinha vindo do Banco Volkswagen, justamente na área de cobrança. Né? Análise de crédito, perfil do cliente. Análise de crédito e cobrança. Então, nesta análise, a gente negou, naquele momento, nós negamos 130 cadastros. Eram 130 pessoas que queriam comprar, colando renda, mas a gente disse, olha, você não tem capacidade de comprar. Isso daí era uma coisa que a gente fazia, lógico, pensando na saúde financeira do negócio, mas também pensando no cliente. No próprio cliente, né? Não investir o dinheiro da vida dele e não poder realizar. Só criar um grande problema, né? Porque eles tinham essa vontade de comprar. O empreendimento era maravilhoso. Tanto que o nome foi dado pelo cliente. Quando a agência de publicidade foi fazer a pesquisa, né, sobre o empreendimento, e que abriu a planta e mostrou o que é que ia ter, né, 2 piscinas com 3 salões de festas, com quadras e etc. O cliente fez assim, isso aqui no Cabula, isso é o máximo. Pronto, o nome Máximo Clube Residência. Então, traduziu a emoção do cara. Traduziu a emoção. E o empreendimento foi muito bom, o marketing foi muito bem feito, né? Então, a gente, com essa preocupação de proteger o cliente, fizemos uma análise de cadastro e explicávamos a ele que o risco dele ficar inadimplente e ele vir a um distrato forçado, onde eles iam perder muito dinheiro nesse distrato, não era interessante. E aí as vendas elas aconteceram de forma saudável e o nosso percentual de distrato foi muito pequeno. Deve ter sido fácil, né, Márcio? Marcos, para você dizer não para o cliente, um cliente que acha que tem um perfil para comprar, deve ter sido um momento difícil de você conseguir contornar isso, né? Você tem que mostrar, né, para o cliente, você tem que sentar e conversar e dialogar e orientar. Esse eu acho que é o papel, né, do venda corretor. consultiva, né? Sim. Eu dei uma entrevista na semana passada e que a gente conversou exatamente isso, como é importante para todos os envolvidos nesse mercado imobiliário, seja corretor, seja incorporador, seja funcionário público que esteja analisando um projeto, ou um funcionário de cartório que está fazendo uma escritura, como ele precisa entender que ali não está se tratando nem de um monte de bloco, isso, nem um monte de papel. É o sonho de uma família, é o sonho de alguém. A partir daquele imóvel, ele vai construir sua vida, né? Muitos vai ser a única vez que ele vai fazer essa compra. Exatamente, e é a maior da vida dele. E é a maior. Muitas vezes é o investimento de toda a vida, é o sonho de vários, né?
dos filhos, do pai, da mãe, né, do casal, e planeja por muito tempo, suado aquilo ali, e quando conseguem realizar e você abrir mão dessa cautela pela ganância da venda, é não ter essa sensibilidade. Exatamente. E quando você faz isso, eu digo sempre, se a gente tem a capacidade de fazer uma venda muito bem feita, né, se preocupando com o outro lado, não só com o nosso, seja o corretor ou o incorporador, o que acontece? Esse cliente ele fica satisfeito e ele vai voltar. Você pode até não fazer um negócio com ele naquele momento, mas ele vai lhe agradecer. Eu tive logo nesse primeiro viagem que a gente fez, ela era a gerente financeira de um hospital. E aí ela tinha um salário altíssimo. Eu fiquei impressionado com o salário. Era uma mulher, né? Ela tinha um salário na época que ela compraria tranquilamente. Só que ela perdeu o emprego. E aí ela nos procurou, né? Mostrou que ela tinha perdido o emprego, perdeu a capacidade dela de pagar. Nós compreendemos naquele momento, fizemos um acordo com ela e fizemos o distrato, devolvendo parte. Chamamos o corretor era um corretor parceiro, ele também aceitou devolver, né, a comissão ou parte da comissão. Essa cliente ela ficou tão feliz e satisfeita que ela passou a ser a nossa maior corretora. Ela ficava procurando alguém para poder indicar para comprar, e ela indicou não mais de 1, 2 ou 3, tem muitos anos isso, mas com certeza foram mais de 2 unidades, e que se a gratidão e concretizou. Do momento, né? Então aquela dificuldade que ela teve, nós destratamos e ela mesma trouxe, além desse que ela destratou, ela trouxe mais um cliente. O corretor, em vez de vender aquela unidade, vendeu mais 2 e ficou com a cliente fidelizada, né? Como é importante essa fidelização do cliente, né? E eles, botar o cliente em primeira instância, né, Marcos? Você faz muito bem isso, né? Não, obrigado, nós todos tentamos correr atrás disso, né, Marcos? Mas é isso, quando você projeta um empreendimento desse, você está visando aquele nicho de público, né? Você já vê a família que vai estar adentrando no seu empreendimento, não é isso? Desde o início lá do planejamento, eu vou destinar esse empreendimento para uma família de quantas pessoas, né? Exatamente. Qual é a renda, né? Qual é o modus operandi da família? Precisa ter acesso fácil a ponto de ônibus, a metrô, né? Vias bem livres de trânsito, né? Ou seja, você, Marcos, o incorporador, ele planeja desde o início como aquele cliente vai se sentir bem no empreendimento. Então o cliente está sempre na frente de tudo, não é isso? E veja que não basta, hoje a gente não basta ter esse feeling que a gente diz que é o feeling do incorporador. Hoje a gente vai para ferramentas científicas. Então é contratada uma pesquisa que ele vai ao cliente e ele leva o que é que esse cliente quer, o que é que falta no empreendimento, quanto ele estaria disposto a pagar por isso ou por aquilo, né? Você testa o preço, você testa a velocidade de venda, você vê o que é que o cliente deseja, como ele quer viver, como é a família, qual é o comportamento dele, tudo isso que você falou. Você pergunta ao cliente, porque antes a gente ficava simplesmente achando pelo empreendimento que você lançou, interior, né? Ali o cliente falou que faltou aquilo ou faltou isso. Agora é o contrário. Você vai, antes de você projetar, você vai ao cliente e pergunta: o que você quer? Como é que você quer? Quanto é que você está disposto a pagar por isso? A necessidade de fato dele, né? E aí você lança aquilo que ele precisa, e aí você tem empreendimentos muito mais assertivos, né? Com a velocidade de venda maior. Com certeza o perfil do corretor também mudou nesse período, né, Marcos? Como você citou aí, a venda ela deixou de tirar pedido para ser uma venda mais consultiva. Não, ele precisa de ter outras habilidades que há algum tempo atrás não eram tão relevantes como agora. Qual a dica que você dá para quem está entrando hoje no mercado imobiliário como corretor e precisa entender a dinâmica, como você bem entende aí, do consumidor, do novo consumidor?
Olha, eu acho que antes de tudo é a empatia, né? Você precisa se colocar no lugar do outro, entender o que é que ele, se eu estivesse ali, o que é que eu gostaria para mim. Então, não fazer com o outro nada que você não gostaria que fosse feito com você. Então, e tentar ganhar confiança desse cliente, para que ele possa lhe dizer, e às vezes o cliente, e se ele não se sentir seguro, ele não vai se abrir nas necessidades, no que ele, né, na forma que ele quer, porque às vezes é até constrangedor, né? Você chegar para comprar um apartamento de 500 mil e você não tem talvez 50 mil para dar de sinal, mas se você conseguir ganhar a confiança desse cliente, e ele disser assim, eu não tenho 50 mil, mas eu tenho uma capacidade de geração de renda, eu sou, por exemplo, um juiz que tem um salário mensal alto, eu posso pagar uma prestação alta, de repente o corretor vai conseguir fazer uma proposta ali na mesa que não está na tabela, porque a tabela ela geralmente é uma referência, uma sugestão. Ela vai dizer assim, não, você pode pagar 5 mil por mês, né? Eu posso pagar 5 mil por mês. E aí ele vai fazer uma proposta, então vou lhe fazer aqui uma proposta de você pagar 5 mil, 30 de 5 mil, já pagou 150 e não 50 como estava naquele momento ele não tinha. Isso você só vai ter se você dialogar com ele, se você ganhar a confiança dele, né? E para você ganhar a confiança dele, você tem que estar mostrando, sendo sincero naquilo que você está vendendo a ele, mostrando os pontos positivos e os pontos negativos e a solução para os pontos negativos, né? A gente sempre diz assim, o poente não é aquela que na área imobiliária os corretores sempre brincam, não é poente, só bate o sol à tarde, né? Né? A gente diz que só tem 2 seres que mudam a posição solar, Deus e o corretor de imóvel. Pois é. Mas o que eu digo sempre assim, não adianta você dizer ao cliente, não bate sol, não, bate sol. Mas veja que essa unidade aqui, que bate o sol, ela é 100 mil reais mais baixa do que a outra. Isso. E se você botar no longo do tempo, isso vai lhe pagar 20 anos de energia. E com um apartamento desse climatizado, você vai estabelecer a temperatura que você quer. Então você mostra o ponto negativo, mas você mostra a solução. Exatamente. Né? E às vezes o cliente não tem. E às vezes o cliente não tem o dinheiro para ele quer estar naquele lugar, ele quer aquele apartamento. E às vezes não tem nascente para todo mundo, né? Então alguém vai ficar com poente. E aí vai se encaixar com, como você falou, com o perfil de pagamento, com o perfil econômico do cliente. E existe também aquelas pessoas, né, que necessitam do poente. Exatamente. Porque, a gente vive numa cidade muito úmida. Então se você está num apartamento 100% nascente, com certeza em algum local da sua casa vai ter mofo. Isso. Vai ter umidade muito grande que vai adoecer as pessoas lá dentro. E o sol é vida, Você tem que se adaptar a ele, né? Quando a gente vai para a praia, a gente não tem que usar protetor solar. Exatamente. Né? E vai deixar de ir para a praia com sol forte, não é indicado, mas a gente vai. Mas você se protege. Então um apartamento poente, ele tem um determinado horário do dia que ele vai ter uma inserção solar maior, mas o resto do dia, dos 24 horas do dia dele todo, não vai ter. E às vezes o cliente não está nem nesse horário, né? Então ele está no final da tarde, ele só chega à noite, ele chega às 7 da noite, então ele não fica no apartamento. Você aí veja que você chegou numa coisa interessante. O sol bate à tarde, mas às vezes você tem um cliente que ele não, naquele momento ele não está, ele trabalha o dia inteiro, só chega em casa à noite. Exatamente. Né? E às vezes ele trabalha de noite e está de dia em casa. Quando você fala assim, o poente ele é ruim, mas o nascente é bom, só que quem já morou no nascente mesmo, na orla de Salvador, 5 horas da manhã o sol bate que você não consegue mais dormir. Já acorda, né? O calor, esse calor que você sente à tarde no poente, você sente às 5 horas, de 5 às 7 da manhã. E tem um detalhe, Marcos. Quem tem o prazer de ter o poente e ver o poente, não tem visão mais bonita. O poente é fantástico, né? É poético. Não é? Então todo produto cabe, toda meia tem o seu sapato, né? O que não pode haver é a enganação. Sim. É você dizer que esse poente aqui, o sol bate de lado, né? Ele pega assim só de raspão. Quando você fala a verdade, o cliente percebe que você está sendo sincero, você vai ganhando a confiança e ele vai se abrindo para falar as coisas e contar realmente
o que é que ele está buscando, o que é que ele quer, como ele pode. E quando você sabe o que ele quer, fica muito mais fácil você dar a solução. E é aquele negócio, né, Marcos? Nós que vivemos desse mercado, a gente não vive de uma venda. A gente vive de uma continuidade de vendas. Então você tem que vender bem sempre, bem nesse sentido que você está falando, de trazer o produto certo para aquele cliente, porque ele vai ser o propulsor. O próprio cliente pode usar o imóvel como primeira entrada, né? Primeiro imóvel, né? Daqui a pouco ele é um casal que tem um filho, tem 2 filhos, precisa de um apartamento maior. Então aquele cliente que está comprando com você, amanhã ele pode vender o imóvel com você e comprar um outro imóvel, né? Então a gente tem que enxergar isso tudo, como você falou, com transparência, credibilidade e com segurança no que você está vendendo, né? E ele vai indicar outros clientes para você. Sim, aí você veja que quando eu falei ali de começando com um village, depois fomos num apartamento, um prédio de 24 apartamentos, depois o de 30. O Mansão Conde de Castanheira foi um empreendimento super interessante que nós fizemos no Alto do Parque. Que ele é um apartamento um 4 quartos compacto de 123 metros quadrados, mas que a maioria das pessoas eles optaram pela 3 suítes, ampliando a sala. Nós caprichamos muito na parte social de revestimentos, e esse apartamento, como ele tinha um preço que era um preço, esse é o tipo de produto que ele tem uma velocidade mais lenta. Então nós terminamos a construção, eu ainda tinha 4 unidades para vender, e que logo depois foi vendido. Durante 2 anos as pessoas, o corretor me ligava: você tem Conde de Castanheira para vender? Não tinha já há muito tempo. Porque ele, depois de pronto, ele foi se tornando um empreendimento desejado, né? E nesse empreendimento, até hoje, a gente entregou em 2007, nós estamos quase 15 anos depois. E ainda outro dia eu recebi uma ligação: você sabe de algum repasse no Mansão Conde de Castanheira? Quer dizer, um empreendimento que quase 15 anos depois ele está aí. Mas a planta dele é muito feliz. Não, a planta é sensensacional. A planta dele é sensacional. O Alto do Parque virou um local muito bucólico, né? E nesse empreendimento, eu estou contando essa história só para chegar nesse ponto. Eu fiz amigos, clientes que viraram amigos, que me convidaram, que já vieram, compraram no Pontal, os pais compraram no Pontal Pituba. O filho comprou no Mansão Conde de Castanheira. Ele se formou, me chamou para a formatura, depois me chamou para o casamento, me encontra na rua, faz questão de procurar, de falar, e outros clientes também de lá. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Não são todos os incorporadores que atuam como você atua na linha de frente, de fato, no tete a tete com o corretor, com o cliente. Eu sou prova viva disso, já fizemos parcerias muito boas. E assim, a gente do lado de cá sente quando o incorporador vive mesmo o negócio. Você não adianta terceirizar a sua venda, você tem que viver a venda. Se você vivendo a venda, você vive a ânsia do cliente, você como incorporador que desenhou o produto, é o cara mais preparado mesmo para auxiliar nisso, né? E fazendo justiça à sua postura muito ativa nisso. Esse é um ponto. Eu digo assim: a grande maioria dos incorporadores, eles são engenheiros de formação. Então, enquanto engenheiros, eles priorizam muito a construção, a parte técnica. Técnica. E a parte comercial, eles fazem também, mas não é a prioridade. Não é o traquejo, não é o DNA. Como eu não sou engenheiro, e aí eu não circulo nas obras, a gente hoje faz parcerias com a Peli, todos os empreendimentos, desde o Máximo Clube de Residência que a gente tem lançado com eles, e eles são uma empresa de engenharia e constrói muito bem. Então eu fico muito tranquilo. Eu de fato não vou na obra, eu só vou na obra na parte de acabamento, porque aí eu sou o cliente que eu quero ver se o rejunte aqui tá ruim, a cerâmica aqui tá assado. Então primeiro o pedreiro faz, depois o encarregado confere, depois o mestre vai lá e faz, depois o engenheiro vai e olha de novo, faz a vistoria, o setor de qualidade vai e por último vou eu, antes do cliente chegar para fazer a vistoria, para a gente fazer a vistoria. Então eu tive que me dedicar à parte comercial. E eu digo que a coisa mais importante
do meu trabalho é atender o corretor, porque daí é que vem a venda. Meu telefone ele é ligado 24 horas. Eu digo assim, ó, pode me ligar, se tá com o cliente na mesa, pode ser na hora do almoço, pode ser na hora do jantar, me ligue, né? Porque o cliente não pode esperar. Deixa eu aproveitar esse ensejo aí, Marcos. A gente estava conversando na coxinha, né? Nos bastidores. Antes de você falar cronologia, tem muita coisa boa que você vai falar dos seus empreendimentos, mas é o papel do corretor, né? A gente trouxe a Azevedo no primeiro programa e a gente está discutindo justamente isso. Marketing digital e as meninas ali da produção, Beatriz, Janaína e Roberto, que nos apoiam aqui constantemente, né? O marketing digital é a vida hoje de qualquer divulgação. Todo bom profissional tem que saber trabalhar ou fazer como a gente, ter um apoio qualificado, né? O corretor precisa estar nisso, mas ele não é só nisso, né? Ele tem que ter outras ferramentais, outros conhecimentos para se tornar um bom corretor. E a gente estava falando sobre o papel desse corretor, né? A uberização, a venda direta vai afetar o mercado. Como é que você enxerga isso? O corretor vai continuar sendo esse seu grande parceiro, vai ser sempre esse propagador dos seus negócios, ou você acha que, como alguns aí estão dizendo, talvez não tenha mais o papel dele no mercado? Eu acho impossível existir mercado imobiliário sem existir corretor, né? E aí nós temos dois mercados dentro do mercado, que é o mercado do novo e o mercado do usado. O mercado do usado eu não tenho nem dúvida, esse não existe sem corretagem, né? É quase impossível o dono do apartamento ficar recebendo, anunciando, mostrando, ele tem que estar em casa, ele não vai mais trabalhar, ele precisa do corretor. Então esse aí nem se discute. O lançamento, na minha visão, também é a mesma coisa. A força de venda, eu digo sempre lá, eu tenho muita preocupação, e às vezes alguns incorporadores, eles até gostam de mostrar antes o produto, sem ter o material ainda completamente arrumado. Eu não, lá é segredo absoluto. Ninguém, nem os parceiros que vão estar dentro do stand, eles conhecem o produto, têm acesso ao produto antes dele estar perfeito, né? Porque eu entendo que primeiro eu preciso vender para a força de venda. Se a força de venda ela compra o produto, você pode ter certeza que ele vai ser sucesso. E para ela comprar, eu tenho que mostrar para ele como se ele fosse meu cliente. Então o book tem que estar bem feito, as frases têm que estar bem feitas, o marketing tem que estar bem feito, né? A tabela tem que estar bem arrumada. E aí sim a gente chama, lógico que na construção eles também vão fazer parte, né? O estratégico, mas para a força de venda mesmo a gente precisa levar quando o produto está muito bem arrumado para que eles comprem. Na hora que o corretor compra, o imóvel ele vai vender. É o grande termômetro, né? É o grande termômetro, né? Essa coisa de eu vou botar no mercado para testar com o cliente, não precisa, teste com o corretor. Se ele te ligar de alguma forma, ele está te sinalizando já que... Já lhe deu. E é o primeiro termômetro que você vai ter a quantidade de ligações que você recebe de corretor. Se o produto for bom, seu telefone não deve parar de tocar, né? Como geralmente são os casos da MVL. Vou até atropelar, né? O barra conceito mesmo, né? Quantos dias? O barra conceito aí, a brincadeira era bater o recorde das 72 horas do Seven. O barra conceito que foi um produto exatamente assim, ninguém tinha o material. Eu fiz uma reunião antes, no dia anterior do lançamento, que foi online, né? A gente lançou em novembro de 2020, ainda em pandemia, um lançamento online. Fizemos anterior treinamento de um grupo pequeno de corretores que ia atender o cliente enquanto a gente estivesse na live. No outro dia de manhã nós fizemos o treinamento da equipe de venda e logo na sequência emendamos a outra sessão, que era a apresentação para o público. Terminou 9h30 da noite, no outro dia às 7h30 da manhã começou meu telefone a tocar. Eu não tomei café, eu não almocei, eu fui fazer a primeira refeição do dia às 5h30 da tarde. Eu já estava no primeiro dia com 60% do empreendimento vendido. No segundo dia, 100% vendido. Então batemos um recorde, o barra conceito bateu menos de 48 horas tudo vendido. 48 horas tudo vendido. Certo, numa localização muito boa também, com muito estudo, né, Marcos? Muito acompanhamento das tendências, né? Isso. E assim, ainda na cronologia, mas já entrando nessa tendência, como é que você está vendo a movimentação do mercado
O que é que você projeta de bons produtos para frente? Você estava com o Marcos Araújo, né? Nosso grande estudioso do mercado aí, o Data Store. Né? Exato. Ele que traz sempre tendências aí para o mercado. Marcos, eu já falei para ele no direct, mas estou falando agora, Marcos, você é um dos nossos convidados. Eu estou esperando você em Salvador aqui. Ele com certeza ele vem com prazer. Marcos, ele está hoje um pouco mais restrito nas viagens, mas se você tiver uma oportunidade de fazer uma entrevista com ele, não presencial, mas online, né? Se conseguir aí através da tecnologia. Vamos, estão num desafio junto com a gente aí, né, meninos? Se der certo isso, eu tenho certeza que ele tem o maior prazer em estar divulgando, e eu até brinco com ele. Marcos, ele tem uma base de informação, porque são mais de 30 anos coletando dados pelo Brasil inteiro, né, com as principais incorporadoras do Brasil, desde de Alphaville, a Cirela, a Vitacom, a MVL aqui e tantas outras aqui na Bahia. Então ele tem uma base de informação muito grande que ele foi criando um conceito e percebendo com a sensibilidade dele. No final escreveu um livro, Meu Imóvel, Meu Mundo. Tem um livro de cabeceira. Que contam a história, né? E hoje, nesse evento, ele finalizou o evento falando aí do imóvel por assinatura. Sim. Né? E fala que as crianças que hoje estão com 10 anos de idade, que a grande maioria delas não irão comprar um imóvel, que elas irão assinar um imóvel, né? Que é nada mais do que você, através de um aplicativo, você dizer: hoje eu vou dormir aqui na Barra, amanhã eu vou dormir no Rio Vermelho, ou vou ficar um mês aqui, ou para o Rio de Janeiro, né? E você, dentro da assinatura, você pode estar em qualquer um desses imóveis, desses lugares. Eu tenho uma certa... eu acho que isso vai... Eu tenho uma certa ressalva, eu acho que isso vai acontecer, mas não acontece para todo mundo, porque eu penso que o imóvel é o local onde as pessoas elas estão seguras e elas se sentem seguras. Eu brinco sempre dizendo que pode chegar o presidente da República na sua casa, ali ele vai ter que baixar a bola. Baixa a bola porque quem manda é você. Porque dentro da sua casa quem manda é você, né? Então as pessoas precisam respeitar essa... E ali você se sente grande, ali você se sente importante e ali você se sente protegido. E eu estou dando um exemplo que se você tiver um imóvel e você perder o emprego, você não vai morar na rua, não vai morar debaixo da ponte. Você vai para dentro de sua casa. E em algum momento, este imóvel pode ser até a sua salvação, porque você pode vender e abrir um negócio a partir desse imóvel, renda, né? E transformar em renda, você né? Está precisando naquele momento, né? Então, o imóvel ele sempre vai ser essa garantia. O imóvel é a última salvação de qualquer momento de dificuldade. Porque o dinheiro é volátil, né? O dinheiro está na conta, você gasta, deu vontade de viajar. Embora, né? Deu vontade de viajar, você vai, viaja. Deu vontade de você trocar o carro, uma mesa, uma decoração. E aí você vai gastando. Quando você vê, o dinheiro já foi. O imóvel não. O imóvel, por ele não ter uma velocidade de venda, né, tão rápida, ele não é líquido, né? A liquidez do imóvel é menor, você termina sendo o último bem que você se desfaz. Mas ele salva a vida de muitas famílias e ele gera um patrimônio ao longo das gerações. Sim, com certeza. E a gente percebe bem isso, né? No momento de crise, o mercado de imóveis é o que mais sobressai, né? A gente viveu aí a pandemia, Marcos. Vamos falar um pouquinho da pandemia, que a gente ainda está aí sobrevivendo a ela, né? Nós tivemos um prazer de fazer uma venda juntos aí, logo quando abriu o mercado, e foi uma venda internacional. Para mim foi a minha primeira venda, para você eu acho que já teve outras. A gente pegou o lado bom da pandemia, que foi a agilidade digital. Isso. A gente conseguiu fazer contrato digital, a gente fez a procuração em 2 dias. Né? O nosso cliente em Luxemburgo, na Europa, eu e você, quase que 24 horas conversando, você com um monte de corretor para atender, mas me dando uma atenção incrível, e a gente conseguiu fazer isso. Esse é o lado bom da pandemia. Mas você, como incorporador, naquele período que travaram todas as obras, né? Só depois que foi flexibilizando um pouco mais, você com o seu projeto em andamento, fluxo de caixa,
Como é que foi viver isso aí, Marcos? Nessa visão bem empresarial mesmo. Olha, a minha formação de economista me ajudou nesse sentido. Muita gente pensou neste momento de pandemia, vai faltar recurso. Se vai faltar recurso, nós precisamos defender o nosso caixa. E muita gente aí foi buscar nos seus credores, me dê prazo, me dê 90 dias para pagar. A gente não. Nós entendemos que eu preciso pagar a todos, mas eu preciso que todos me paguem. Nós precisamos fazer a roda girar, porque a economia vive do giro. Sim. Né? Até tivemos um cliente que nos procurou e eu disse isso a ele. E ele entendeu e honrou esse pagamento. Tanto que nós não tivemos inadimplência nenhuma em função da pandemia. Nenhuma em função da pandemia. Esse período aí era o Jaguar. Esse período era o Jaguar. Né? Exatamente, que a gente lançou. Também foi um sucesso maravilhoso, um super produto. Para não dizer que nós não tivemos nenhum problema em função da pandemia, um cliente que trabalhava com eventos. Foi um mercado muito afetado. E aí, né? Na verdade, não interrompeu, ele parou, né? Ele realmente parou. Fechou o negócio dele. Um dos nossos convidados do podcast vai ser Mano Góes, confirmou aí. Mano, um grande compositor, né? Artista, mas também empresário. A gente vai trazer justamente à tona essa conversa de como é que eles enfrentaram essa barreira aí, né? Tão grande. Aí esse cliente, ele teve a dificuldade, nós entendemos o momento, chamamos ele, acertamos o distrato, onde devolvemos integralmente o valor que ele pagou. Neste caso, só não devolvemos a comissão, porque o corretor tinha feito o trabalho dele, e no momento de dificuldade, onde também os corretores estavam sofrendo muito, ele não pôde fazer essa deferência aí, mas o cliente também entendeu, porque para ele foi importante, ele já tinha pago uma parte significativa do apartamento, e que ajudou ele também, né, manter aí nesse período difícil. Mas ali na obra, naquele momento ali de março, que todo mundo ficou preocupado, e aí o que é que vai ser, vamos fechar tudo, nós fechamos as obras por 15 dias, para entender como é que a gente ia cuidar dessas pessoas que estavam ali. Novos, né? Contratamos o SESI, que veio junto com uma parceria SESI, ADEME, Sinduscom e CEBIC. Foi criado um treinamento para os funcionários. Nós entramos dando cesta básica. Esses funcionários passaram a ser multiplicador do cuidado no seu bairro. Tanto que no Jaguar, durante a pandemia, nós não tivemos nenhum caso de Covid. Né? Numa obra que tinha 100 pessoas. 100 pessoas com contatos diversos, né? Tanto nas suas casas, quanto nos transportes públicos, quanto na própria obra. Para não dizer que não tivemos nenhum caso, o engenheiro teve Covid, mas pegou no lazer. No lazer. Pegou no lazer, na casa de praia. Então, mas foi detectado, como usava máscara, não transmitiu, né, além dos cuidados do álcool gel, de lavar a mão, distanciamento, todos os protocolos de segurança possíveis, né? Exatamente. Então passamos por isso, a gente preservou, a gente fechou o stand durante mais tempo, e passamos a trabalhar muito a venda digital. Sim. E tanto que fizemos um lançamento digital que foi um sucesso. Foi importante. Naquele momento, a gente percebeu como é importante você cuidar das pessoas. Isso teve um reflexo muito grande, né? Os funcionários, quando eles se sentem, os colaboradores se sentem cuidados, se sentem protegidos, eles se dedicam muito mais. E o resultado é um empreendimento que está uma obra que é um brinco. Eu convido a vocês, no dia que vocês quiserem, não precisa marcar não. Quiser ir lá, amanhã, depois de amanhã, passe. Eu passei esse final de semana lá. Mostrei até para minhas filhas, vendi aí. Excelente empreendimento. Passe para vocês verem. A gente tem restrição de visita, né, por questão de segurança,
mas daqui a pouco, a partir de abril, aonde já tem todos os guarda-corpos com vidros, final de abril, a gente vai abrir a visitação para os clientes. Então, um momento que você vê a obra, ela é uma obra limpa, uma obra muito bem feita, uma obra muito cuidada. Trouxemos tecnologia para ela, fachada ventilada, os kits de iluminação. Então, materiais específicos também por causa da frente-mar, né? Todos os materiais testados com essa preocupação, né? Então, o empreendimento realmente está muito bem feito, com muito carinho, muito cuidado. Marcos, a gente atropelou um pouquinho a cronologia, mas, por favor, Marcos, conta mais um pouquinho aí das obras todas, né? Desenvolvimento. Mas porque é muito assunto bom, né? A gente vai fazendo isso. Então, a gente parou no Marcos. Paramos no máximo. Falamos já dos outros, mas... Paramos no máximo, né? Depois do máximo, nós fomos para o Barbalho, para o Mirabeau Sampaio. Até esse momento, a gente estava fazendo... você veja, a gente sai do Mansão Cone Castanheira, que pega um público de uma classe A, voltamos para o público do investidor. Nesse perfil diferente, né, do produto. Fomos para o público do investidor ali, com o Seven, que era quarto e sala, estúdio. Depois voltamos aí depois do Seven, nós voltamos aí Quinta Avenida também, que pega esse público. Mas a gente foi entendendo o seguinte... Quando o mercado Minha Casa Minha Vida ele vai tendo uma tendência a reduzir, depois ele vira o Casa Amarela, a gente percebeu que as empresas que vieram como MRV, que elas iam precisar dar um salto, subir um degrau, né? Sair do produto de entrada para e talvez e chegar no econômico, e aí ela pegaria as empresas que estariam no econômico e empurraria um pouco para cima. Então a gente entendeu que a gente precisava se especializar naquilo que a gente tinha condição de fazer, que era naquilo que a gente era bom, que era no cuidado com o cliente, nesse tete a tete, justamente pelo número de unidades que em determinado momento, aquele contato da amizade que eu contei aqui atrás do cliente que virou amigo, que me convidou para a formatura, para o casamento, etc., no máximo com 456 apartamentos, com mais 90 do Seven, com mais 160 do Quinta Avenida, praticamente no mesmo momento. Você perdeu, eu não tinha condição de ter esse contato diário com o cliente. Aumentou bastante. Eu tentava estar participando de muitas assinaturas de contrato, que era o momento que você tinha esse relacionamento, mas você não conseguia. Aumentou muito a escala, né? A escala aumenta, você não consegue. Você está presente em tudo. E aí eu percebo que esse contato é o nosso diferencial, esse cuidado com o cliente, entender qual é a dor dele, onde é que ele sente, como é que a gente consegue ajudar, como é que a gente consegue orientar. Eu preciso conversar com ele para que ele confie em mim, né? É engraçado que eu digo, quando a gente dá uma orientação sobre o financiamento, o cliente está lá no saldo devedor 500 mil, 200 mil, você tem os 500? Não quite com seu recurso próprio. Não zere a sua poupança. Você tem 500, pegue 300, diminua seu saldo devedor, amortize e financie 200. Fique com 200 para um momento de dificuldade, para um momento que você pode perder o emprego, ou que você pode ter um problema de saúde. É importante ter uma poupança. A pessoa que não tem uma poupança, ela fica sempre no estado de tensão, rezando para que nada aconteça, né? Então você precisa ter uma poupança. Faça o financiamento. O financiamento, a maioria das pessoas tem horror ao financiamento, porque vem com aquele trauma do passado, onde o saldo devedor sempre crescia. E hoje não é assim. O saldo devedor dele ele é decrescente. Então você tem como se planejar. E aí essa orientação, esse cuidado, ele precisa confiar em você, né? Porque às vezes ele fica assim, por que ele está me dizendo isso, né? Será que tem alguma intenção do banco de vender um financiamento do banco? Uma comissão pelo financiamento não na verdade, você está fazendo uma solução de investimento de uma experiência que a gente tem ao longo desses 30 anos que nós estamos rodando e vendo diversas situações, e que a gente vai trazendo aquilo como experiência que a gente vai tentando passar para o cliente. E aí a gente chegou à conclusão que eu precisava buscar terrenos muito bem localizados, mesmo terrenos mais caros, para lançar empreendimentos
menores, mas com um valor agregado maior, para que a gente não tivesse esse volume de unidades e que a gente pudesse aí ter um acompanhamento mais de perto com os clientes. E aí é o que a gente vem fazendo a partir do Tavarua. Sim. Né? Tavarua lá na... Tavarua em Itacimirim. Itacimirim. Praia das Ondas de Itacimirim. Eu conheço mais. Na verdade, Itacimirim, você na verdade inaugurou inclusive um novo vetor. Isso. Você com Tavarua puxou o crescimento de Itacimirim para o lado de lá. Para o local dos rios. O que é que acontecia em Itacimirim? Todo mundo primeiro que as pessoas, durante anos, apesar de Itacimirim, eu frequentar Itacimirim há mais de 40 anos, as pessoas elas iam para Guarajuba, pulavam em Itacimirim e iam para a Praia do Forte. Itacimirim passou um período ali, esquecido. Né, Itacimirim passou um bom tempo esquecido. De 10 anos para cá, né, 10, 12 anos para cá, Itacimirim começou a surgir, e foi quando eu comprei um vilarejo em Itacimirim. E por estar lá, eu percebi que existia uma demanda para Itacimirim, de pessoas que gostariam de estar ali, porque queria voltar aquele veraneio, né, de antigamente. A própria ocupação tanto de Guarajuba como Praia do Forte, acho que foi natural essa migração para Itacimirim, né? Cada vez mais distante na praia, em Praia do Forte, você teve uma migração para a praia, né? Exatamente. Você está numa praia fantástica. São excelentes, super limpas, tem o selo agora de sustentabilidade. Bandeira azul. Para Bandeira Azul. E aí, só que eu percebia também que você tinha pessoas que gostariam de estar em Itacimirim, mas não tinham um equipamento que atendesse ao que elas estavam. E aí, quando surge um terreno para o lado direito, que durante anos ficou também abandonado, porque eram sítios e que não tinha, era uma estrada de barro, que alagava. Não tinha pavimentação, alagava. Então, era um lugar que as pessoas não olhavam. Quem entrava em Itacimirim virava para a direita. Nunca virava para a esquerda. E como era um sítio, as pessoas não tinham acesso àquela praia. E até dizia, porque essa praia não é boa. Porém, quando quase que na frente de Itacimirim, na maré vazia, faz as piscininhas naturais ali. Faz as piscininhas, que só agora as pessoas estão conhecendo. Estão conhecendo por causa do Tavarua. Logo depois do Tavarua, que foi um sucesso, um empreendimento realmente de ponta lá. A gente estava falando também nos bastidores da valorização, né, Marcos? O Tavarua triplicou a valorização e quadruplicou às vezes até. A gente lança, em 2016, nós lançamos o apartamento de 3 quartos por 690, ao ser entregue em 2019, final de 2016 a gente lança e a gente entrega no início de 2019. Né? Ele já 2 anos e pouquinho, menos de 2 anos e meio, ele sai de 690 para 950, ele tem uma valorização de 50%. Imagina, não existe um investimento, principalmente nesse período aí que dê isso. Pois é, com a Selic, né, que a gente estava... Quando você vai, aí você hoje, 2 anos depois, a gente entrega em 2019, nós estamos no início de 2022, esse apartamento já foi agora vendido por 1.900.000. Triplicou o preço em pouco mais de 5 anos, né? Isso, menos triplicou. Do lançamento da entrega a 3 anos, né? 5 anos, vamos dizer que ele está chegando a 5 anos. Você falou sobre a questão da imóvel por assinatura, um exemplo perfeito, né? Você também falou com a gente aqui antes de começar o programa, é justamente isso. Será que o imóvel da assinatura vai te dar a segurança de um imóvel, de uma valorização 3 vezes? Só vai ter a despesa, você não tem a valorização. Porque o imóvel você vai ter a despesa, você dá até no próprio financiamento, mas você tem a valorização do bem, né? Mas veja bem, o imóvel de assinatura, ele vai dar essa rentabilidade para quem? Para o investidor. Investidor, com certeza. Então ele vai ter. Mas para o cliente final, o usuário, eu tenho dúvida, né? Eu acho que tem público para tudo. Vai ter um segmento, claro, vai ter mais um segmento que vai se consolidar. Tanto que é o que você vive hoje com carro. Tem gente que já começou a alugar carro. Já migrou. Tem gente que diz, eu não vou alugar, eu quero ter meu carro. Eu estou daquele lado que eu estou ainda analisando. Mas eu nem analisei. Eu estou com o meu carro. Que aquela história
E embora o carro, eu diga assim, o carro ele é mais um luxo do que, lógico, ele cumpre a função dele de lhe levar, ele trazer para os lugares. Mas enquanto investimento, não existe investimento pior no mundo do que carro. Você compra um carro, quando você tira da concessionária, você perde 20%, e cada ano você vai perder aí em torno de 10%, né? Só na pandemia agora que houve esse fenômeno estranho. Porque, na verdade, o carro valorizou porque estava tendo falta de oferta, né? Então, mas foi uma coisa totalmente atípica. Foi um negócio diferente. Os novos não poderiam ser produzidos, né? Então aí faltou produto. O imóvel é o contrário. O imóvel você compra e quando você recebe ele só faz valorizar. Só valoriza. O carro quando você recebe ele só faz valorizar. Então eu digo, hoje você tem um imóvel e é muito interessante, esses imóveis aí, os compactos, imóveis estúdios que hoje a gente está vendo aí aqui em Salvador variando. Smart, né? Os famosos Smart. Eu digo que não é Smart, porque o Smart é uma marca, né? São os compactos, né? Os imóveis são compactos. Os de 28, 33, 45. De 18, o estúdio ele vai, hoje aqui ele vai de 18 a 22, 23, 30, 28, o quarto e sala ele vai ali de 30 a 37, 43 metros quadrados, mas ele muda, o projeto está muito inteligente. Sim, muito, o aproveitamento interno é fantástico, né? E aí a gente volta a dizer, a pessoa vai morar num apartamento, ele vai morar num quarto, mas quando você olha ao estilo de vida da pessoa, às vezes, é uma pessoa que trabalha... Porque qual é a lógica desses apartamentos, desses empreendimentos com apartamentos compactos? Localização. Sim. Eles são muito bem localizados e eles têm um conceito nas suas áreas comuns. Né, de lazer, de coworking, de academia, né? Você fazia tudo fora e hoje você vai ter tudo no seu prédio, né? Então você dorme no quarto e você vive no prédio. É quase um quarto de hotel, né? Isso, que você só vai para realmente dormir. Você aproveita o empreendimento. Né? Você otimiza o tempo também, porque você não tem mais o deslocamento para ir para academia, você não usa o escritório dali mesmo. Para a turma jovem não tem produto melhor, né? Pois é. Ele tem algumas vantagens, e aí que a gente pode dizer, a gente lançou o Barra Conceito, ele é neste conceito de estúdio, quarto, sala, 2 quartos. A gente lança o RV Conceito em novembro do ano passado, que é o empreendimento que hoje a gente está em comercialização, que também tem esse perfil. Então, localização, por exemplo, o RV Conceito ele está a 250 metros da McDonald's, logo ali 300 metros do Bom Preço. Você está a 650 metros da Praia do Buracão, que é a melhor praia, eu acho que do centro da cidade. É a melhor. Né? Você tem o Porto da Barra também, que é mais ali do Rio Vermelho, ela é a melhor. Você está a 950 metros do Vila Caramuru, e aí é onde é a vida pulsante da cidade. Né? E você está a 300 metros da ciclofaixa, que você vai até Itapuã de bicicleta. Então você tem tudo para essa vida moderna. Sim. Transporte público, o ponto de ônibus está a 200 metros. Constante. Cidade, entrada e saída para vários pontos. Vai facilitar mais ainda, né? Vai facilitar, porque vai ali por trás, né? Então assim, esse apartamento ele custa 220 mil, uma prestação a partir de R$700. Né? Até como poupança forçada, eu fico brincando sempre assim. Eu falo para minhas filhas, para as meninas, no lugar de gastar dinheiro para qualquer coisa, investe em imóvel. R$700 você tem uma prestação de um imóvel maravilhoso. E aí o que é que acontece? Quanto é que você sai se um casal sair para jantar? Né? Então, se você sai, você vai gastar R$250, você vai. Sem fazer muito esforço. Comendo entradinhas. Se você sai uma vez por semana, você gasta R$1.000, né? No mês. Então, em vez de sair uma, saia duas, faça um esforçozinho, né? Só com isso. Né? Hoje economizar gasolina, né? R$700 hoje são praticamente 2 tanques, dependendo do carro, 2 tanques de gasolina, né? Então, se você sair um pouco menos no próprio deslocamento, você já está economizando dinheiro. Sem muito sacrifício, só deixando de sair uma vez por semana, você já compra imóvel. Pensando só como investidor, vira uma renda passiva fantástica. Você coloca aí nessas plataformas digitais de locação
constante por temporada. Hoje é muito fácil, né? Que era um problema simples, você ter alocação, né? Você ter uma burocracia. Hoje é tudo digital, né? Você consegue alugar rapidamente, você tem muita demanda e uma facilidade muito grande no processo, né, Marcos? Exatamente. Olha, e veja que interessante, como essa poupança forçada nesse tipo de imóvel, ele é importante. Aí eu vou contar um caso de um amigo, que o funcionário dele, ele trabalha fazendo as imagens, as perspectivas, e o funcionário dele, eles fizeram lá um empreendimento nesse modelo compacto, e ele disse: rapaz, por que você não compra esse apartamento? O rapaz solteiro, começando a vida, nunca conseguiu juntar R$1, gastava tudo que ganhava. Aí resolveu comprar um apartamento. E aí, quando você compra um apartamento, tem o sinal 30, 60, 90, que é aquela parte um pouco mais alta. Ele juntou ali, comprou, e aí virou para o dono da empresa e disse: olha, rapaz, eu nunca juntei R$1 na minha vida. Depois que eu comprei esse apartamento, eu paguei o sinal, paguei o 30, paguei o 60, paguei o 90, já tenho guardado o dinheiro da semestral e já tenho da outra. Ele já tinha pago ali naquele ano 50 mil. Ele criou uma meta, ele criou um foco, né? Então tudo quando você define... Mas foi uma obrigação, né? Tem que fazer. Você tem a obrigatoriedade, você vai para cima. Ele já tinha ali 50 mil. Então, assim, é importante, inclusive para isso, para você criar uma poupança. Aí no final, se eu não quiser ficar com o imóvel, você vai vender e vai ganhar dinheiro. Vai vender, vai ganhar, já valoriza 2, 3 vezes depois, já está até mais caro do que quando ele comprou. Então o imóvel tem disso, né? O imóvel ele é encantador porque ele é segurança, ele pode servir como investimento, ele vai servir como poupança forçada. Esses imóveis pequenos, eles têm essa característica. E o que a gente está falando, um jovem que está começando a vida, um apartamento desse custa R$220 mil no Rio Vermelho, no centro de Salvador. Se ele vem de classe média e ele foi criado na Pituba, no Rio Vermelho, na Ondina, na Barra, aonde é que ele vai comprar um imóvel de 220 mil? Ele não vai querer ir para a periferia da cidade, ele não vai querer morar mais afastado. Que é um imóvel de entrada do e com custo de condomínio baixo, né? Que facilita para ele também, né, a despesa mensal daquilo, né? Então, exatamente. Tem uma série de variáveis que ajudam na formação desse perfil público. Vai estar próximo da família, de uma forma geral, se quiser comprar para residir mesmo, né? E como e para o jovem que está começando a vida, ou um casal, ou um solteiro, um apartamento desse de 22, onde ele vai estar muitas vezes o dia inteiro trabalhando e vai ali de noite, vai curtir, vai chegar para dormir, né? E se ele vai usar, ele vai viver nas áreas comuns e ele vai dormir no apartamento. E no final serve até como entrada de outro apartamento, né? Também. Se nesse período aí ele quitou, plano, né? Juntou, e agora ele casou e quer... Renda, não, agora eu vou para um quarto-sala, depois eu vou para um 2 quartos, e aí vai. O imóvel ele serve inclusive para isso, né? Para você. Degrau, né? Pegando um gancho aí, você falou da ADEME, a gente falar um pouco desse papel da ADEME, de fiscalização, da importância do RI. Fala um pouco para a gente aí desse processo que a ADEME fez forte no mercado aí, de fiscalização sobre o RI. O RI, o que é o RI? É importante a gente estar sempre divulgando, porque apesar de uma campanha massiva que a ADEME fez com televisão, com rádio, com outdoor, a grande maioria da população não tem noção do que é o RI e qual a importância dele. O RI, ele vem, a lei que regra o mercado imobiliário, ela diz que para o imóvel ser ofertado, ter oferta pública, o imóvel na planta ter oferta pública, ele precisa ter o RI. E o que é o RI? É o registro da incorporação. Para você fazer um registro da incorporação, você tem que ter, primeiro, a escritura do terreno tem que estar no nome da empresa, ou autorização do proprietário em fazer. Você tem que ter o alvará da construção, alvará de construção, ou seja, a prefeitura licenciou esse imóvel. Você tem que levar para o cartório de registro as suas certidões de FGTS, INSS, protesto trabalhista, idoneidade financeira. Isso significa que você apresentou ali todo um arcabouço de que você é uma empresa que está regular, né? Que você tem capacidade de erguer um empreendimento. Exatamente. E depois você vai descrever
o imóvel nos mínimos detalhes, como ele será entregue. Veja qual é a importância disso, né? Nós estamos falando que imóvel é sonho, e sonho frustrado é a pior coisa que tem. Então imagine eu lhe vender um apartamento de 2 quartos e depois dizer assim, não, esse apartamento aqui que era 2 quartos eu mudei para quarto-sala porque 2 quartos não estava vendendo, né? Então a lei ela veio para isso. Isso no passado acontecia. Mudava no decorrer da obra. Quem comprou. Você comprava abacaxi e recebia uma melancia. Ou menos. E aí, hoje, a primeira coisa que o cliente tem que fazer quando ele vai buscar um imóvel na planta, primeiro é quem é o construtor. Sim. Essa é a primeira informação. O que é que já fez, como é que entregou, como foi o pós-venda, né? E depois, a segunda coisa, quando sentar no stand, tem RI? Deixa eu ver, me mostre, né? Se não entender o documento, eu quero uma cópia que eu quero levar para um advogado, uma pessoa conhecida, analisar, ver se está tudo regular. Depois ele volta e negocia. Como você falou, né, é a finalização de várias etapas, né? Então ele mostra que você percorreu todo aquele caminho de forma segura, de forma juridicamente sólida, né? Então é muito importante a gente conscientizar quem está comprando isso da importância do RI, né, Marcos? Exatamente. É a garantia, né? É uma criança, um empreendimento sem RI é uma criança sem certidão de nascimento. E se você não tem RI, você não vai você não vai ter a financiamento, você não vai conseguir fazer financiamento. Né? E em cima do RI também tem a questão do patrimônio de afetação também, né, Marcos? Que foi uma ferramenta interessante para os dois lados, né? Isso. Suas obras você geralmente faz isso, com certeza. O governo federal ele incentiva, ele dá uma redução de imposto para as empresas que adotarem o patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, você tem que fazer um CNPJ afetado de todos os negócios da empresa. Ou seja, separado. Específico para aquele empreendimento. Né? A receita daquele empreendimento, ela só pode ser usada naquele empreendimento. Então você forma uma comissão entre os adquirentes, que eles vão representar, eles terão acesso a visitar a obra, eles terão acesso a toda a documentação, balanços, balancetes, cronograma, e eles vão poder acompanhar, representando todos os outros adquirentes, de como está o andamento da obra e a vida financeira, a saúde financeira daquele negócio. Qualquer dificuldade que ele encontre, ele vai relatar aos outros. E ele pode até, se de fato for comprovado essa dificuldade, eles podem assumir a obra e tomar e concluir o empreendimento. Ou seja, além do RI, patrimônio de afetação vai realmente chancelar muito mais segurança ao comprador. Isso. Né? E se tiver um banco por trás financiando aquela obra, é mais ainda, porque significa que você não vai ter falta de fluxo de pagamento. E também, posteriormente, logo depois das chaves, já entra também como facilitador de pagamento para aqueles que vão financiar. Hoje os bancos eles têm um modelo que quando você atinge 80% de obra, você pode já fazer o financiamento antes do habite. Né? Antes do habite. Né? Antes do habite você pode fazer. Chegou 80% de obra, você pode fazer esse financiamento. Já pode liberar o financiamento. E aí isso é bom, porque na hora que sai o habite, que faz a verbação da construção, você já está todo regular, você já entra no apartamento muito mais rápido. Já bem mais rápido. Você não precisa esperar a obra terminar para depois passar ali no habite, para depois vir para uma verbação de construção, para depois vir para o financiamento imobiliário. Essa mudança tem quanto tempo? Já tem uns 4 anos. Tem mais um pouquinho. Excelente. Marcos, e vetores de crescimento? Como é que você enxerga aí essa questão da ilha, ponte, baixio? O próprio litoral norte. O próprio litoral norte. Como especialista no mercado, o que é que você enxerga aí para os próximos anos? Eu acho que a ponte ela é uma obra de vulto, né? Uma obra que envolve muito recurso, mas que está sinalizando que vai acontecer. Mas mesmo que ela aconteça, né, a gente está falando aí de muitos anos de obra, então eu acho que é uma coisa muito para frente. Mas o litoral norte, nessa pandemia,
do que é que mudou? Nada. Mas mudou tudo. Mudou o comportamento. Nós percebemos que a gente poderia morar no litoral norte e não só veranear. E essa é a razão de uma valorização tão elevada que teve nos empreendimentos no litoral norte. A busca por espaço, terreno, tanto no terreno, internet, né? Itacimirim está praticamente toda cabeada com a Bahia Wi-Fi cabeou lá, então você tem internet rápida dentro de casa. Você tem internet rápida dentro de casa. E aí, por exemplo, um vilarejo que você ia final de semana, às vezes você ia, quer dizer, é um custo elevado para um uso restrito, né? Então não era todo mundo que podia fazer. E uma dificuldade de você conseguir, você diminui muito o público, né? Pô, vou fazer um esforço desse tamanho para ter uma casa que eu vou lá um final de semana por mês ou 2. Só que na hora que a pandemia ela veio, que as pessoas foram para dentro de casa e que elas estavam morando em apartamento, elas disseram assim: meus filhos estão online. Exatamente. Eu estou trabalhando de home office. Eu estou aqui trancado dentro de um apartamento. Não pode nem usar área comum. Não pode usar. Eu vou para o vilarejo. Eu vou para minha casa de praia. Porque ali eu vou ter ali a liberdade, vou andar ali na praia, vou tomar um banho de mar. A brisa do mar. Ela aí descobriu que ela poderia morar lá. Ela poderia ficar 2, 3 dias na sua casa de praia, ou 4 dias, e vir a Salvador 1 ou 2 dias e resolver o que tiver a fazer. O próprio surgimento de grandes redes de supermercados, tudo isso facilitou muito, né, Marcos? Que não tinha, há pouco tempo atrás, você não tinha tantas opções assim. Hoje você tem, né, todos os grandes players varejistas estão lá hoje. Já estão lá. Hoje você tem os principais. Do Metropolitano, que já está praticamente as vias de acesso melhoraram muito, isso facilitou bastante. Hoje você acessa a linha verde por três vias, né? A própria BR, né? Camaçari, Cetrel, você vê pela Metropolitana, você vê pela tradicional Lauro de Freitas, que ali precisa ajustar um pouco, mas até Lauro de Freitas, se você for pela via metropolitana, você sai ali dá no tipo Shopping Busca Vida, já corta aquele gargalo, né? Isso, exatamente. Então isso fez com que as pessoas vissem uma nova utilidade para casa, né? Para suas casas de praia. E muitas pessoas passaram de fato, não só na pandemia, como hoje ainda estão morando lá. Quando você aumenta essa população vivendo, aí você cria um mercado consumidor para mais redes virem. Então, na sua visão, o Litoral Norte ainda vai, por algum tempo, sendo a vertente aí de crescimento? Eu acho que sim. Eu também acredito muito nisso, Marcos. Até porque passou a ser realmente um bairro daquelas cidades, né? Quando você fala de Jauá até Praia do Forte, ele é chamado a Orla de Camaçari. Exato. E é a verdade. Agora a escola, né? Várias escolas indo para lá. E você descendo ali, você vai para Baixio, os Baixio está num alto desenvolvimento, Sauípe também, né? Tem aí um projeto bem grande, não sei quando vai ser colocado em ação, mas da cidade ali, uma sala do pior, né? um VGV de bilhões aí projetado para lá, ou seja, aquilo ali já está virando realidade, na verdade. É crescimento, mas é realidade, né? Eu entendo o Litoral Norte realmente como diria, a bola da vez, né? Terreno já, por exemplo, você vai para Itacimirim, praticamente você não tem terreno beira-mar. Não tem. Né? A tendência é que você, meio, né? é o que você está dizendo, ou vocês que trabalham direto, né, com o cliente, na busca, os clientes continuam buscando Itacimirim e você não tem oferta. Os clientes às vezes não entendem esse salto, como você falou, esse salto de preço, porque como estava muito defasado o preço, tem gente que ainda está com a memória afetiva diante da pandemia. Não, eu quero um vilarejo até 300, 400 mil. Você não tem isso. Você não tem. Acabou. Olha, há 2 anos atrás, no vilarejo que eu tenho, um vizinho vendeu esse vilarejo por 380 mil. Hoje, o último que vendeu agora vendeu por 900 mil reais. O mesmo vilarejo no mesmo lugar. Planta, tudo igual. No mesmo lugar. É exatamente isso. E a procura continua grande porque mudou realmente o comportamento, né? Não é só a questão de você ir passear, você residir, né?
E as ofertas estão vindo. Mas até com o economista aqui, né, Dini? Aumentou a demanda e a oferta não está aumentando. Você tem escassez de oferta, na verdade. Então, a tendência do preço, como você falou, a tendência é aumentar ainda um pouco mais por causa disso, né? Porque você não vai ter mais onde alocar essas pessoas, principalmente no Agora a gente tem ali, você então como incorporador, Marcos, a gente vive na pele ainda gargalos muito grandes burocráticos, né? Sim. Cartórios, a própria prefeitura, né? Me fala um pouquinho, eu tenho uma curiosidade grande de saber de você o seguinte: quando você pensa no empreendimento, antes de fazer até o estudo de viabilidade, daquele momento que você pensou até você lançar, qual o tempo que hoje dura todo esse percorrer até você chegar lá e apresentar para a sua equipe de vendas o produto e lançar? Para você ter ideia, o Tavarua, que foi prefeitura de Camaçari, nós compramos o terreno, e ainda envolve SPU, nós compramos o terreno em 2012. Olha para isso. Começamos a negociar em final de 2012. Demos entrada em 2013. O alvará saiu em 2000. Foram 2 anos para sair o alvará. Para sair o alvará. O alvará. Então, aqui em Salvador é um pouco mais rápido, mas ainda bastante demorado. Mas da hora que você compra um terreno até a hora que você consegue lançar, é no mínimo 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses. Imagine, né? Isso travado basicamente por burocracia. Burocracia. Já foi, e não é que não dá para fazer, porque há poucos anos atrás você conseguia fazer um lançamento desse em 6 meses. Porque o alvará não demorava 1 ano, o alvará demorava 3, 4 meses no máximo. Então nós estamos vivendo um momento que precisa rever alguns processos, porque o mercado imobiliário ele é muito sensível. Então veja que ele é o primeiro a entrar na crise e o último a sair. Né? A gente tem e ele é muito impactado pelos juros, né? Pela Selic. Quando a gente lança aqui o Barra Conceito em 2019 e que a gente vende em 2 meses, a Selic era 2,5. Era em 2 dias, desculpe. A gente vende em 2 dias, a Selic era 2,5. 1 ano depois, diante do sucesso do projeto do RV Conceito, não era esse. O projeto do RV Conceito eram 2 quartos. Né? Num prédio mais simples, sem muita né? E aí, quando a gente lançou o Barra Conceito, que vendeu em 2 dias, não, o local tem tudo a ver com esse mesmo produto. E aí a gente mudou o projeto. Carlos Santana fez o projeto em 20 dias, que é um recorde. Colocamos dentro da prefeitura, mas demorou quase 1 ano para aprovar. Nessa demora de aprovação, a Selic disparou. Disparou, você já tem uma velocidade de venda muito mais lenta. Então perde, porque se eu tivesse tido essa velocidade de venda rápida do Barra Conceito, ela permitiu que o meu capital voltasse mais rápido e eu pudesse exatamente. Então eu pude comprar um outro terreno no Horto, que a gente está organizando para fazer um lançamento ainda esse ano, justamente pela velocidade de venda que eu tive. Então você veja como é importante essa velocidade de aprovação. Tira a roda toda, né? A construção civil é uma das maiores, se não a maior, empregadora de mão de obra. Né? Não só empregadora, mas educadora. Isso. Os centros de construção, né? Os canteiros de obra são salas de aula, são sala de aula, né? Você falou aí da multiplicação que o pessoal da obra fez na pandemia em ajudar a levar os cuidados básicos que uma pandemia dessa faz. Então imagine se você tivesse essa velocidade principalmente as incorporadoras e as construtoras já consolidadas, elas deveriam ter um tipo de prioridade, um rate, do mesmo jeito que os bancos fazem para liberar financiamentos. Eu acho que deveria, aí eu tô chutando aqui, Marcos, você como diretor da ADEME, né? Eu acho que teria que ser uma sensibilidade dos órgãos públicos
não só das grandes incorporadoras, mas principalmente das incorporadoras e construtoras idôneas, corretas, que lançam e entregam o produto que planejou, com rapidez, com qualidade, com solidez. Né? Essas incorporadoras deveriam ter prioridades para ter mais agilidade, para que a roda retroalimentar girasse, o sistema, né? Então, assim, a gente não entende. É mão de obra interna das prefeituras, para os alvarás, os próprios. Aí envolve também corpo de bombeiro, né? Eu acho que a própria legislação ela se complicou um pouco e exigiu mais número de alvarás para a mesma coisa. Eu acho que precisa uma sobreposição aí, né? Nesse novo PDDU aí tentar dar uma simplificada para que a burocracia diminua. Mas eu acho que não precisa ter prioridade de uma empresa e outra. O que eu acho que funcionaria muito é o que o Ceará já faz, que é o alvará autodeclaratório. É o imposto de renda. Sim. Imposto de renda você diz o que é que você ganhou e aí isso vai sair lá a sua conta para pagar. Né? Se você você confere depois, né? A Receita confere depois e ajusta se tiver exatamente. Se você cometer alguma ali informação, informar coisa errada, você vai pagar e você vai ter uma multa pesada por isso, né? Então, se você tem profissionais com CAL, com CREA, né, habilitados, que conhecem a legislação e que está colocando um projeto, como você disse, empresas que já vêm fazendo isso há tanto tempo, né? Se você faz aquilo ali de forma declaratória, como o Ceará está fazendo, como Fortaleza está fazendo, e hoje, como é que tá o alvará sai em 24 horas. Olha que maravilha. 24 Olha horas. para isso. Impressionante. Ou seja, o que hoje o empreendedor americano ele faz isso, né? Ele autodeclara, ele abre o negócio dele e só depois que ele é fiscalizado, mas haja ele que não faça da boa fé, né? Disse, né? É o princípio da boa fé. Mas aí você veja qual é o reflexo disso, né, para uma cidade. Fortaleza abriu uma concessionária Porsche. Exatamente. Né? Eu tive recentemente lá, agora 3 meses atrás, a cidade está pulsante, né? Não é só a construção civil, é restaurante, é bar, é toda a infraestrutura da cidade que cresce junto, né? O cearense ele tem o senso do cooperativismo muito forte. Então, a cooperativa no Ceará, eles têm corte e dobra, eles estão pensando em fazer uma fábrica de cimento, né? Já tem concreto já, então essa eles união alimentam, né? E não é por menos que grandes empresários do Nordeste hoje são de lá, né? Grandes grupos aí, líderes nacionais. Agora, o bom da conversa boa é que ela não parece passar o tempo, né? Então como estamos com 1 hora de programa, depois as meninas vão ter trabalho aí para editar. Marcos, quais são os próximos passos da MVL no mercado? Quais são as expectativas? O que é que você planeja? É claro que você já contou aí um pedacinho aí, que muita coisa você só divulga quando sai do forno mesmo, mas o que é que você pode revelar para a gente aí dos próximos passos? A gente está planejando concluir o Jaguar ainda esse ano, né? A obra deve antecipar, né? Ela está num ritmo que ela deve antecipar. A obra do Barra Conceito em ritmo acelerado, já com 10ª laje aí, estrutura a todo vapor. O RV, a gente trabalhar aí essa ainda esse ano aí mais a comercialização para começar a obra em agosto. E estamos aí com um empreendimento no forno, que é um empreendimento no Horto, um empreendimento com uma fachada belíssima, um empreendimento sofisticado, com muito detalhe. Aquele, eu digo assim, é o feito à mão, no detalhezinho, né, artesanal, customizado, pegando o que a gente está imaginando que ele vai atingir o público do casal jovem, né, que tá mais que tem um poder aquisitivo maior, que, por exemplo, vamos dizer que foi ali, vamos tratar de Horto mesmo, morava no Vale do Luar com os pais, né? E agora está partindo para a carreira solo, né? Está partindo para a carreira solo, não precisa estar em 320 metros quadrados, né?
mas também não quer abrir mão da sofisticação de quem foi criado no empreendimento, naquela região de empreendimento. Como também o próprio pai, que os filhos saíram já, foram morar fora, muitos fora de Salvador, não estão pretendendo ter netos tão cedo, e de repente vazio, né? De repente 300, não é? De repente 320 metros quadrados ficou grande. Sim. E eles querem ir para um apartamento menor, também sem perder essa sofisticação que eles tinham, né? Esse é o público que a gente está imaginando que vai ser o público para esse empreendimento. O empreendimento é lindo, eu acho que é um dos mais bonitos que nós já fizemos. É uma fachada bastante arrojada, com muito balanço, com muito cuidado, um paisagismo fantástico, uma decoração de interiores assim de altíssimo padrão. Tá no forno. Mas você acha que esse ano ainda? Esse ano ainda, com certeza. Vamos anunciar aqui, né? Quando puder anunciar, a gente anuncia. Vamos chamar o Marcos de novo, com certeza. Marcos, Jefferson, quer mais alguma... Explorar o Marcos? Isso, agradecer a ele, né, o tempo dele, a dedicação. A gente conversa, vai chegando quase... Né, para quem está acompanhando depois no YouTube, não sabe, mas estamos chegando às 10 da noite. Agradecer o tempo de Marcos, dizer que ele está cansado, né, no final do dia, reta final aí. Bate-papo fantástico, né? Gratidão mesmo, Marcos. A gente já tem parcerias aí fortes, mas você, no mesmo momento que a gente convidou para esse bate-papo, na mesma hora você aceitou, fez questão de estar aqui. A gente só tem que agradecer e dizer que o canal está sempre aberto para você, para o pessoal de incorporação, os empresários. A gente está, cada dia que passa, alimentando mais o podcast para trazer sempre boas coisas, boas novidades, tendências e oportunidades. Marcos, obrigado. Viu? Muito bom. Eu que agradeço aqui, de estar aqui, do convite de vocês. Também me coloco sempre à disposição, né? Você, a equipe de vocês, todas que estão aqui. E desejar a vocês boa sorte nessa jornada e que isso aqui seja um projeto de longa duração. Maravilha. Valeu, obrigado. Boa noite, gente. Até mais.